Oi, galera do Falando de Bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com a Beatriz Mates, ela é médica veterinária especializada em felinos e responsável pela ONG Catland para falar sobre a esporotricose, uma doença que afeta os gatinhos e também é uma zoonose. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você explicasse para o pessoal o que que é a esporotricose e por que que ela é tão associada aos gatos. Então, a esporotricose, ela é uma doença, né? Ela se manifesta principalmente na pele, mas ela não fica restrita a ela. Hoje ela está mais associada aos gatos, mas até um tempo atrás a gente associava ela a uma doença ocupacional de jardineiro, de floristas, né? Porque ela vem da terra, de locais que têm terra, né? Esse fungo, ele cresce ali na terra, e aí, como o gato tem o hábito de cavar, e ele acaba pegando, e aí acaba transmitindo para a gente. Então, hoje ela está associada aos gatos por conta disso. A principal causa, a única causa mesmo é esse contato com a terra? Fica na terra mesmo ou tem alguma outra forma de manifestação, né? O principal contato é com a terra. Então, o gato, ele acaba sendo um vetor, né? Ele pega na terra e acaba levando para dentro de casa para a gente, né? Por isso que é tão importante não deixar o gatinho sair na rua. Como que funciona essa infecção do gato? É na patinha? É porque ele ingere? Como que funciona? Geralmente o gato ele cava, né? E aí ele acaba tendo contato tópico mesmo com o fungo, e esse fungo adentra por alguma lesão, alguma coisa que ele tem, ele vai adentrar no gato. E aí no gato ele começa a manifestar, dar aquelas feridas, aquelas lesões. A gente, do contato com o gato, principalmente com a lesão, se o gato não tem lesão, é um pouco mais complicado de chegar num diagnóstico. Mas se ele tem uma ferida na pele e a gente manipula aquele gato, pega nele e mexe naquela ferida, também precisa de uma porta de entrada. Então, por exemplo, uma cutícula, né, feita, um arranhão, uma mordida, ou uma machucado mesmo que você tenha na pele, e aí você tem contato com aquela lesão, com aquela secreção, e aí você acaba pegando. E quais são os primeiros sinais que podem levantar a suspeita de que o gato pode estar com a doença? A primeira coisa é gato que tem acesso a locais, né, que tenha jardim e terra. Se é um gato que está dentro de casa, no apartamento, muito difícil ele vai pegar, né? O gato saiu, voltou, apareceu uma ferida, uma lesão ali, que pode ter sido de uma briga, de um machucado. Aquela lesão, geralmente, se você tratar com antibiótico ou com uma pomada, em poucos dias aquilo fecha. No caso da esporotricose, não. Ela não fecha com pomada, com nada disso, e aí começa a aumentar e pode espalhar para outras regiões. Então, aí, qualquer ferida aí que não cicatrize, a gente desconfia. E como que funciona na questão da dor para o gato? É a mesma coisa de uma ferida normal ou é uma doença que causa mais desconforto? Ela é dolorida porque assim, ela é uma ferida superficial, só que ao mesmo tempo esse fungo ele tá lá dentro. Então ele vai para os vasos linfáticos, né? Então ele pode causar dores assim, às vezes até em outros locais próximos, não só na ferida em si. E a ferida já é dolorida por si só porque ela fica aberta, né? E aí o gato lambe, acaba mexendo, sangra, então é bem dolorido. E é uma zoonose, né? Essa doença ela passa para os humanos. E como que funciona quando isso acontece? Quais são os sintomas que a gente pode ter tendo contato com um gatinho que está infectado? Então, a gente, assim, a principal forma, né, de pegar é você ter contato, primeiro com aquela secreção, né, ou o gato te arranhou, te mordeu e ele tem inoculado, porque como ele tem o hábito de lamber, de mexer, a unha dele, a boca pode ter um pouco do fungo, né, então se ele te morde, te arranha, ou se você mexe para limpar ou vai cuidar daquela ferida, sem uma proteção e você tem um corte na mão e ela só o contato com a secreção e o seu corte, mesmo que não tenha um arranhão ou uma mordida, pode inocular o fungo, né? Mas o mais comum é arranhão, geralmente. E aí a gente também fica com a ferida, com essas feridas? Sim, sim. Fica com uma ferida, né? Maioria das vezes nas mãos ou cabeça, regiões assim mais que tenha contato, né, com essa ferida do gato. E aí a mesma coisa, né? Uma ferida que não cicatriza, ela começa a ficar, ela tem um aspecto, primeiro ela fica meio avermelhada, meio altinha, aí fica aquele aspecto feio e não
você trata, passa alguma coisa e não melhora, né? Pode ficar inchado, aí você pode ter inchaço em gânglios, né? Porque, como eu expliquei, esse fungo ele vai para os vasos linfáticos, então é um pouco mais grave do que uma micose comum de pele. E o tratamento é bem demorado, assim, é bem complicado. Então, o ideal é sempre que o gatinho tiver com alguma infecção, seja ela de qualquer forma, manusear com a luva, né? Fazer o uso da luva, e além do atendimento, né? Da consulta veterinária. Sim, a primeira coisa, assim, é o que eu falo: se o gato não tiver acesso à rua, ele não vai pegar. Então, assim, a primeira coisa, forma de evitar, tanto para a gente quanto para eles, é não deixar o gato ter acesso à rua. Mas acabou, ou resgatou o gato, não sabe de onde ele veio, tem uma ferida, põe uma luva para mexer, né? É seguro, põe a luva, trata. Mesmo assim, depois que tira a luva, lava bem a mão com água e sabão. E é isso, né? Esses cuidados que a gente tem com qualquer ferida em geral, né? Mas aí a gente tem que ter um pouquinho mais pensando nessa possibilidade. E esse diagnóstico da doença, ele exige algum tipo de exame de sangue? Como que é feito normalmente na clínica? É até simples, assim, numa clínica que tenha laboratório, assim, dá para fazer uma lâmina e olhar na hora da secreção, né? Se tem uma ferida, consegue fazer uma lâmina e procurar o fungo ali. Em outros casos, dá para fazer exames, sorologias, exame de cultura de fungo, né? Mas, no geral, uma simples citologia ali da secreção, a gente já consegue achar que ele fica abundante, assim, na lesão, né? Então, é bem fácil de diagnosticar. E existe cura para essa doença? Sim, existe cura. Como eu falei, é demorado, tá? A cura para ela, a gente usa antifúngicos, né? E o tratamento é de cerca de 6 meses, né? Então, assim, mesmo depois que melhora a lesão, a gente tem que continuar tratando para ela não voltar, porque às vezes a lesão da pele fechou, mas ainda tem a presença do fungo, né? Então é um tratamento bem longo. E a zoonose disponibiliza, tá? Esse tratamento gratuito para as pessoas e para os animais. Então diagnosticou, não tem condição de tratar, pode ir até a prefeitura que eles vão disponibilizar o medicamento para tratar. Perfeito. E tem algum mito relacionado a essa doença? Porque tem muitas zoonoses que tem muitos mitos, né? As pessoas falam, mas a gente não sabe. Isso, assim, é que culpa o gato, né? Porque o gato, ele é tão vítima quanto a gente. Ele só virou ali um vetor porque ele tem o acesso, ele pega e aí a gente vai ter o contato com ele, né? Então, ele é uma vítima e acabou sendo, hoje em dia, como as pessoas enxergam como culpado, né? E se não fosse o acesso à rua, mais uma vez falando, não teria esse problema, né? Então, se o gato ficar dentro de casa seguro, não ir para a rua, ele não vai pegar. Perfeito. E você também faz parte da ONG, né? Catland. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre esse trabalho. Isso, a Catland, a gente tem mais de 10 anos aí de ONG, né? Muitos gatinhos, a gente faz o resgate, castração, exames, deixa eles prontinho para doação. E aí tem uma sede que fica em São Paulo, se o pessoal quiser conhecer, entre em contato e aí a gente recebe vocês lá para visitar os gatinhos. Ai, que bacana. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações e também vou marcar, se puder, a gente pode marcar uma visita do Falando de Bichos para a gente Sim, gravar tudo. A gente faz um vídeo bem bacana lá para mostrar o trabalho de vocês. bacana, bacana. Perfeito. Então, muito obrigada por falar um pouco sobre essa doença pra gente. É uma doença que muita gente não conhece, né? Uma zoonose que, assim, acho que não tá no top 3 assim, das doenças que as pessoas mais falam. Então, por isso que é muito importante a gente falar para alcançar o máximo de pessoas. E obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho da ONG. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer aí para o pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, seu comentário e compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo.